O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez uma avaliação do cenário global econômico durante a pandemia e após o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, eventos que interferiram nas economias do mundo todo. Campos Neto citou a importância de bancos centrais autônomos em países que passaram por conflitos políticos, como o Peru, que viveu um golpe de Estado. Os estudos mostram que a autonomia faz com que a inflação seja mais baixa e menos volátil, né? A gente tem vários estudos mostrando isso e a gente tem estudos com grau de autonomia, porque países têm diferentes graus de autonomia, mostrando quanto mais autonomia você tem, né, mais você converge a inflação e menos volatilidade você tem. E aí tem vários estudos. Mais recentemente, eu gosto muito de olhar o exemplo do Peru, né? Inclusive o Julio Velarde, que é o presidente do Banco Central do Peru, estava aqui na sexta, nós discutimos bastante isso. O Peru é um país que passou por crises políticas consecutivas recentemente. Quando a gente olha esse gráfico dos juros de 10 anos do Peru e compara com os Estados Unidos, ele quase não tem desvios. Outro argumento apresentado sobre a importância da autonomia do BC foi a elevação dos juros no ano passado, durante o período eleitoral. O Banco Central usou a autonomia para atuar de forma bastante autônoma durante as eleições, e esse gráfico compara o que foi feito em juros em vários períodos de eleição no país, e a gente vê a linha azul ali, foi a maior subida de juros no período de eleição no Brasil, não só no Brasil como no mundo, foi um grande aumento de juros, que terminou, né, logo antes do primeiro turno das eleições. Então mostra que o Banco Central atuou de forma bastante autônoma e foi bastante importante, porque com a memória inflacionária que o Brasil tem e com o surto de inflação global que a gente faz exercícios que a inflação estaria bastante alta hoje se o Banco Central não tivesse tomado essa atitude num período difícil, que é um período de eleição. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, disse que há pouco tempo para fazer uma avaliação da autonomia do Banco Central, mas acredita no aspecto positivo da medida e no trabalho técnico da autoridade monetária. Se foi uma decisão acertada ou não, e obviamente que eu não teria aqui a prepotência de dizer seguramente que foi uma decisão acertada, eu acredito que tenha sido, eu confio na decisão que tomamos, mas isso o tempo vai dizer de fato. Ao se maturar a autonomia do Banco Central ao longo do tempo, num recorte histórico mais alargado, em termos de anos, nós vamos ter então a compreensão se dos anos 1965 até 2021, em que o Banco Central não foi juridicamente autônomo e independente, se vivemos tempos melhores ou tempos piores do que esses anos que se seguiram após 2021 com a edição da Lei Complementar 179. Nós temos um país em que não se pode invocar nesse instante a necessidade de se fazer mais reformas como condição para reduzir taxa básica de juros. Repito, nós já fizemos reforma da Previdência, nós já fizemos reforma trabalhista, nós já fizemos reforma política, fizemos uma série de marcos legislativos, muitos deles na área do sistema financeiro, como o PL do sistema cambial, que nós votamos no Congresso Nacional e já se tornou uma realidade, uma série de outros marcos legislativos. Estamos prestes na iminência dessa semana de votarmos um novo regime fiscal de proposta do novo governo, do ministro Fernando Haddad. Rodrigo Pacheco reforçou que não vê no Congresso ambiente para a revogação da autonomia do Banco Central. Nesse instante eu continuo a acreditar nela, eu acho que foi uma decisão acertada, o tempo vai dizer se foi acertada e não vejo, respondendo objetivamente sua pergunta, Fernando, não vejo nenhum ambiente no âmbito do Congresso Nacional de revogação da lei ou de alteração da lei ou de alteração da autonomia do Banco Central.